muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a tragédia que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Hoje vamos tentar trazer um pouco de esperança ao seu coração. Hoje temos aqui Melissa Barcelos, que vai compartilhar com a gente uma história, uma experiência também muito parecida que ela viveu em Nova Friburgo, em janeiro de 2011, no Rio de Janeiro. Hoje temos também, é claro, a presença do pastor Gilson Brito, trazendo uma mensagem de esperança ao seu coração. O Além dos Fatos começa agora. Estamos felizes por ter a sua presença aqui com a gente, principalmente você que está sempre junto com a gente lá nas redes sociais. Você já sabe, né? Nosso Facebook, Instagram, mas para você que ainda não sabe, daqui a pouco eu vou te lembrar. Um abraço especial para o Lucas Lacerda, de Cataguases, Minas Gerais. Betânia Sinan, ela manda um abraço para mim e para o pastor Gilson, ela é lá da Bahia. Elizabeth Alckmin, de Caraguatatuba, aquele abraço, ela falou, abraço para você também. Hudson da Gama, ele é de Manaus. Ana Paula, de Belém do Pará. Andresa Maria, manda um abraço para os irmãos de Itabaianinha, Sergipe. E um abraço todo especial. Hoje, a Melissa, que vai estar aqui cantando com a gente daqui a pouco, ela encontrou com a dona Nete, aqui em Jacareí. Um abraço especial para a senhora, que eu sei que é telespectadora aí da TV Novo Tempo. E um abraço especial também para a dona Guiomar, que hoje completa 96 anos. Hoje ela e a filha dela, Marli, elas são de Campinas, vieram até aqui a TV Novo Tempo para conhecer e dar um abraço em todos os apresentadores, em toda a equipe. Bom, nossas redes sociais, Instagram, @AlemDosFatosNT, entra lá, curte as nossas fotos, comenta, manda seus abraços. A gente quer saber de onde você está falando, tá bom? Facebook também, Facebook Além dos Fatos, facebook.com/Além dos Fatos. Comenta, fala o que você está achando do programa, se você já passou por uma situação. Lá tem a enquete também, já deixamos a enquete também lá. Responde a enquete que a gente quer saber sua opinião sobre o tema de hoje. O e-mail alemdosfatos@novotempo.com, por lá você pede a revista, faz os seus pedidos de oração também. E o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Você pode conferir os programas que já foram ao ar e através do nosso canal no YouTube também, youtube.com/Além dos Fatos NT. Você também confere os programas e compartilha aí também os programas Além dos Fatos que já foram ao ar. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu na tarde da última quinta-feira na região central de Minas Gerais e devastou o distrito de Mariana e também a região. Vamos dar uma olhada. O ginásio em Mariana é o centro de atendimento às vítimas e também o ponto de coleta de donativos, como alimentos e roupas. São muitas. A solidariedade impressiona e a dor das famílias é comovente. Meu filho de 7 aninhos está perdido, ninguém sabe onde está. A avó dele estava com ele, a avó dele está no João 23. O menino não integra a lista oficial de mortos. Os bombeiros confirmaram até agora apenas uma vítima fatal no acidente que comove o Brasil. Nossa equipe sobrevoou a área atingida pelo rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco. Do alto é possível ver como a avalanche de lama e dejetos de minério arrastou tudo pela frente. São quilômetros de destruição. Carros foram arrastados, há prédios soterrados, como a escola e a igreja. Perto das casas, apenas alguns animais perdidos. Nossa equipe também teve acesso ao posto de controle do Corpo de Bombeiros, que fica aqui na sede da Samarco, em Mariana. Os militares trabalham com a informação de 14 desaparecidos. Entre estes, apenas um funcionário da mineradora. Os demais seriam terceirizados, prestadores de serviço nas áreas de transporte, produtos químicos e geocontrole. As buscas a estes desaparecidos se baseiam em relatos de colegas destes funcionários e também familiares que confirmam a presença deles no momento do acidente. Aline busca o marido desde
desde ontem. Ele trabalha na área de sonda, medindo o solo, hoje soterrado. Os amigos gritaram, falaram para ele que a água estava descendo e ele entrou na caminhonete, ligou a caminhonete e saiu com ela. E depois ninguém sabe se está vivo, se está morto. E tem uma menininha de 2 anos e ela estava esperando ele chegar hoje. Segundo os bombeiros, 166 casas foram atingidas, todas elas em Bento Rodrigues. Em meio ao drama, Renan brincava com o cão na zona segura aos desabrigados. Um alento diante de tamanha tragédia. Um alento e uma esperança também em meio a tanta tristeza, né? E hoje pela manhã, um novo abalo sísmico de 2,1 graus na escala Richter foi sentido na região de Bento Rodrigues. E por conta disso, as buscas pelos 22 desaparecidos foram suspensas. Atualizando, ao todo agora são 4 mortes confirmadas, 22 desaparecidos, um corpo ainda não foi identificado e mais de 630 pessoas estão desabrigadas. E a gente vai agora para uma entrevista especial que fizemos com o pessoal da Igreja Adventista da ADRA, uma ajuda humanitária que temos na região, e eles estão ajudando o pessoal de lá que está passando por esse momento tão deplorável. As informações agora são com Fernanda Beatriz. Vamos dar uma olhada. Os representantes da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Brasil, estiveram na cidade de Mariana na última segunda-feira, que é a cidade onde estão ficando as famílias que foram prejudicadas pelo acidente. Diversas pessoas da comunidade realizaram doações para as vítimas, mas ainda assim existe uma grande necessidade, sobretudo de itens de higiene. Ao meu lado está o pastor Noedson Dornelles, que é o coordenador da ADRA Minas Gerais. Pastor, como é que a ADRA está atuando para suprir esta necessidade? A ADRA Brasil acionou o plano de emergência e, através desse plano, é possível nós adquirirmos vários materiais para levar para Mariana. E foi decidido, depois de reunião lá em Mariana, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e a equipe de emergência, que o que eles estão precisando nesse exato momento é de kits higiênicos. Então, nós estaremos acionando o plano e trabalhando nessa área de kits higiênicos. Quantos kits, em média, serão disponibilizados para as famílias? Por volta de 1.100 kits higiênicos serão sendo levados para Mariana para atender praticamente todas as famílias atingidas por essa tragédia. E quem nos assiste agora e deseja também colaborar com essa iniciativa, como é que deve proceder? Olha, no site da ADRA Brasil temos informações, mas também temos uma conta corrente que vou passar agora para todos que estão nos assistindo. Banco Bradesco, agência 3416 dígito 0, conta corrente 30050 dígito 0. Aí basta você colocar no seu depósito ADRA Brasil. Todo o valor arrecadado está sendo revertido para ajudar as pessoas abrigadas nesse acidente de Mariana. Pastor, quando será feita a entrega desses donativos? Nós estamos movimentando para o dia 21 de novembro, sábado pela manhã. Estarei no equipe da ADRA Brasil para Mariana, com vários voluntários, onde nós iremos na casa das pessoas que estão recebendo os abrigados e ali vamos entregar pessoalmente todos esses kits. Nos hotéis também. E nos hotéis também. Nós tomamos o cuidado, a ADRA Brasil toma o cuidado de que essas entregas são feitas diretamente para a pessoa que está desabrigada. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem ficar tranquilas. Ao eles fazerem o depósito na conta da ADRA Brasil, ou trazerem aqui para a ADRA as suas doações, vocês podem ter a certeza, as pessoas que necessitam estarão recebendo esses kits higiênicos. Quem está na Grande Belo Horizonte também pode contribuir trazendo os itens. Quais itens vocês precisam e onde é que podem ser feitas essas doações? Olha, para a Grande BH, nós estamos ali, a sede da ADRA Brasil funciona na Associação Mineira Central da Igreja Adventista Sétimo Dia, Avenida Portugal, 931, bairro Jardim Atlântico. Os itens: pasta de dente, escova de dentes, shampoo, tanto para adultos como para crianças, absorventes, papel higiênico, escovas de dentes, sabão, até material de limpeza. Há uma necessidade para quando eles começarem a voltar para a sua rotina, eles têm algo para cuidar de onde eles forem morar, e também a questão do kit higiene tem a ver com saúde. Nós estamos evitando que esses abrigados tenham algum problema de saúde. Por isso é muito importante essa questão do kit higiênico e também podemos acrescentar aí material de limpeza.
Ok, pastor, muito obrigada pelas informações. Fernanda Beatriz, de Minas Gerais, para a Rede Novo Tempo. Parabéns pelo trabalho aí, o pessoal da Associação Mineira Central, e que Deus abençoe você também, que possa abençoar também essas pessoas que estão tão necessitadas. E a gente foi às ruas perguntar para o povo quem já passou por uma situação em que se encontrou sem chão, na lama, uma situação tão difícil quanto essa que o pessoal de lá de Minas Gerais, Mariana e região estão passando. E olha só o que a gente ouviu. O senhor já passou por alguma situação na vida em que perdeu tudo, assim, que o senhor se viu na lama? Eu já passei, já perdi família, perdi casa, perdi tudo. Hoje vivo com as minhas famílias, com meus irmãos, entendeu? Rapaz, ainda não, graças a Deus não. Eu fico com pena desse pessoal por ter passado por isso aí. A gente estamos tentando ajudar, né? Mandando umas coisinhas para eles aí, como o que a gente pode, né? Sim. Que situação foi essa? Foi uma enchente. Já. Como é que foi? Eu morava aqui em Guararema, aqui perdi tudo minhas coisas. Uma miséria total na minha casa, perdi. E como é que foi essa situação? Como é que foi viver isso? O senhor sentiu assim que Deus tinha saído, assim, não estava presente? Fiquei revoltado, sim. Eu perdi, para mim me estruturar de novo demorou muito tempo, viu, cara? Mas chegou a se revoltar com Deus, assim? Não, nenhum momento. E como é que foi essa situação, assim? O senhor chegou a desacreditar de Deus? Como é que foi esse momento? Não, Deus acredita até na hora da morte. Deus é um só. Mas e hoje, o senhor vê que Deus te ajudou? Ajudou. Hoje em dia eu tô numa boa, graças a Deus, tô trabalhando, mano. Mas senão tava ruim as coisas para mim, ó, cara. E a gente já está aqui com Melissa Barcelos, que daqui a pouco vai cantar para a gente. Mas, Melissa, antes de você cantar, eu queria saber, você já passou por uma situação parecida com essa que o pessoal lá de Mariana, Minas Gerais, está passando agora, né? Pois é, Ana. Em 11 de janeiro de 2011, aconteceu aquela tragédia, aquela catástrofe em Nova Friburgo, né? Serra do Rio de Janeiro. E a gente estava em casa quando houve toda aquela chuva. Muito intensa, né? Para quem não sabe, quem está em casa, foi um desmoronamento, né, Melissa? Foram vários deslizamentos de terra. E aí a gente passava pelas ruas, depois de vários dias, porque estavam todas bloqueadas, né, com os deslizamentos. Tínhamos que usar máscaras, era bem difícil o acesso, né, aos lugares. Então, realmente, a gente pode perceber que é bem difícil mesmo as pessoas irem superando, mas confiança em Deus é tudo de bom, né? Com certeza. Melissa, como que você se sentiu naquele momento que vocês ali perderam praticamente muita coisa, muita gente morreu, perdeu o chão, né? Como a gente pode dizer. Graças a Deus, a nossa casa, os nossos bens foram poupados, mas muitas pessoas morreram naquela tragédia. Então, nós saímos distribuindo livros Sinais de Esperança pela cidade e percebíamos quando as pessoas recebiam o livro Sinais de Esperança do pastor Alejandro Bulhon, que elas olhavam, Sinais de Esperança, é disso que eu preciso agora. Meus parentes morreram, alguém da minha família tá desaparecido, enfim. Todos tinham uma história para contar. Tá certo. Então agora canta pra gente, que eu sei que você vai cantar uma mensagem aí de esperança, né? Para quem está passando por um momento. Tá certo, então. Canta pra gente. Olha a sua volta, corações estão clamando, tentando seu vazio preencher. Está tentando encontrar aquele amor que não vai se acabar. Mas é tão difícil entender o amor eterno que levará pra longe todo medo. Eu só conheço um amor assim, e esse amor eu quero para mim. Se o amor eu não achar, Deus terá o seu pra dar. E se o sol não mais brilhar, ainda assim eu vou confiar. É a minha fé. Se o amor eu não achar, vou confiar.
Que essa possa ser a mensagem para o meu e para o seu coração hoje, confiar em Deus, né? Bom, nós colocamos aqui algumas participações do pessoal pelo Facebook, colocamos lá a nossa enquete do dia. Você já passou por uma situação em que perdeu tudo e ficou na lama? Esse sentido aqui é um sentido figurado, tá? Muitas pessoas tiveram suas casas desabadas, enfim, soterradas, mas muitas pessoas já sofreram uma situação parecida. Como a Raquel Oliveira, ela diz, sim, estou passando uma situação semelhante. Perdi minha casa, meu nome e fiquei com dívidas, mas não perdi a fé em Deus. Eu creio que esse não será o último capítulo da minha história. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus tenha misericórdia desse povo de Minas Gerais, somente Ele para amparar e confortar. É verdade, Raquel. A Soraya Daltro Santana disse, amo este programa e eu, por consequências do pecado, perdi minha casa, marido, carro e tudo o que eu tinha e tive que recomeçar totalmente do zero. Mas com Deus, eu voltei para Ele, me casei novamente e hoje sou muito feliz. Inês da Silva Rosa, graças a Deus nunca passei por algo assim, é muito triste. Li Juninho Santos, ele diz, graças a Deus nunca passei por essa situação. Peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas e conforte as tantas perdas, tantos sonhos e uma vida inteira devastada em uma tragédia. Dói no coração cada reportagem que vemos. Misericórdia, Deus, ele até pede. Jones Alves Dias, ele diz o seguinte, quando eu era menor, minha casa caiu, minha mãe perdeu tudo, foi uma sensação horrível. Viviane Rocha, ela diz, ficar na lama não é apenas perder bens materiais, mas olha o que ela diz de interessante, mas também é perder a fé em Deus. Com certeza. Vim Emerson, ele diz o seguinte, graças a Deus nunca passei, mas sei que Deus está no controle de tudo e Ele está com todos que estão sofrendo com essa tragédia. Bom, agora eu vou aqui, é lógico, para o lado do pastor Gilson Brito. E pastor, tantas pessoas, boa noite para o senhor. Boa noite, tantas amiga. Pessoas passando por uma situação parecida ou por uma situação tão difícil que se encontram sem chão, sem nada, na lama mesmo. E qual seria a resposta que a Bíblia tem para dar a essas pessoas? Existe uma esperança? A Bíblia tem uma esperança, uma história parecida que a gente pode se inspirar para poder sair desse lugar onde nós estamos, essa situação em que estamos? Ok, amiga. Na verdade, a Bíblia tem não apenas uma, porém várias histórias, né? De superação, digamos assim, né? E que nessa hora nos trazem muito conforto. É claro que nós estamos totalmente solidários, né? Com certeza. A esses nossos queridos irmãos, amigos lá de Mariana e da região que estão nesse momento sofrendo. E eu fico feliz de ver que o Brasil está se unindo. Com certeza. Muitas pessoas já ajudaram, outras estão ajudando e quem sabe você também vai ter o privilégio e a oportunidade de ajudar. Mas não tenha dúvida, Ana, e nenhum de nós precisa duvidar, de que a palavra de Deus tem sim conforto e esperança para nós, inclusive nesses momentos tão difíceis. Amém, pastor. Então, segundo bloco, por favor, nos dê essa mensagem de esperança. A gente fica até arrepiado, eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o seu coração no dia de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, são só 2 minutos. Fica aqui com a gente, você não perde nada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É com essa palavra de confiança, de esperança, de segurança no Senhor que eu começo esse momento especial com você agora no segundo bloco do programa Além dos Fatos. Como sempre, agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no último sábado na Igreja Adventista do Jardim América, aqui em Jacareí, São Paulo. O Ricardo ele é vizinho do pastor Ivan Saraiva e ele está estudando a Bíblia com o pastor Ivan. Um grande abraço para você, Ricardo, e eu fiquei muito feliz com o que ouvi de você, de que Deus está lhe guiando, Deus está lhe orientando e você já não tem mais nenhuma dúvida de que esse é o bom caminho do Senhor.
e fiquei feliz de saber dessa sua decisão de andar por esse abençoado caminho. Eu sei que, assim como o Ricardo, há outras milhares e milhares de pessoas, pelo Brasil afora e mesmo no exterior, que também estão estudando a Bíblia nesses dias. Muitos tendo recebido materiais que foram enviados através de nós, através daqui da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando entendimento da palavra, e que assim como o Ricardo já se decidiu a andar pelo caminho do Senhor, que essa também seja a sua decisão. Presente para você, já conhecido daqueles que assistem ao programa Além dos Fatos e também ao programa Na Mira da Verdade. Nesses dois programas nós apresentamos esta revista, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Mas se você ainda não tem a revista, se você não pediu, solicite que a gente lhe envie gratuitamente, lá no seu endereço. É um presente para você. E é claro, como a gente sempre diz, o objetivo da revista é levar todos os nossos queridos telespectadores da Novo Tempo a conhecerem a Bíblia, porque a nossa segurança está na palavra do Senhor. Vamos orar então para nós abrirmos a palavra de Deus. Pai querido, nesse momento, Senhor, te suplico por tua bondade, que tu nos ilumines ao estudarmos tua palavra, para que essa nos traga conforto e esperança, para que tua palavra guie os nossos caminhos. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Mas enquanto estou aqui abrindo a Bíblia, um detalhe mais que eu gostaria de lembrar a você. Na próxima semana nós não teremos o programa Além dos Fatos, assim como não teremos também o programa apresentado pelo pastor Ivan Saraiva e a Eloá, o programa Está Escrito, e outros programas da Novo Tempo que ocorrem nesse horário, das 10 às 11 da noite. É que na próxima semana, a partir do domingo dia 15 até o sábado 21, das 10 às 11 da noite, nós teremos uma semana super especial aqui na TV Novo Tempo. Uma semana de oração, de louvor, de estudo da Bíblia, com o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz, ele é o evangelista da Igreja Adventista para a América do Sul. E também aqui na Novo Tempo, apresentador do programa Arena do Futuro. Portanto, a semana que vem é muito especial, você não pode perder. Começando já no próximo domingo, dia 15, das 10 às 11 da noite. E aí nós teremos durante toda a semana essa programação super especial. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Jó. Você conhece a história de Jó? Já ouviu a respeito desse notável homem de Deus? Vendo as cenas dessa tragédia ocorrida aí na região de Mariana, observando as reportagens, vendo o sofrimento dos nossos irmãos, de pessoas queridas, eu me lembrei da história de Jó. Quando ouvi alguns dizendo, perdi tudo, e outros que além de perderem suas posses materiais, perderam também seus familiares queridos. Vendo essa situação tão triste e tão lamentável, eu me lembrei da história deste grande homem de Deus. E o texto bíblico começa assim, estou no livro de Jó, vou ler os versos de 1 a 3, primeiro capítulo de Jó, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Imagine, hein? Tremendo Jó. Acredita-se que esse livro de Jó tenha sido escrito por Moisés, por volta do ano 1520 a.C., quando Moisés viveu entre os midianitas. Conforme o texto que nós lemos, diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma forma bem resumida, bem sintetizada de apresentar a história deste homem. Mas que maneira linda, hein? Reto e íntegro, ou seja, ele era um homem irrepreensível, um homem digno, um homem sério. Jó era correto, Jó era um homem admirável.
O texto diz também que ele era, além de reto e íntegro, ele era temente a Deus. Ele era leal ao Senhor, devoto ao Senhor. Mesmo vivendo no meio de muitas pessoas que adoravam diversas divindades, que viviam na prática do paganismo, Jó adorava o Deus Criador dos céus e da terra. Quando o texto diz que ele era temente a Deus, claro, não é no sentido de ter medo de Deus, pelo contrário, é no sentido de reconhecer Deus como Deus, é no sentido de respeitar o Senhor, de reverenciar o Senhor, de obedecer ao Senhor. E ainda diz o texto que Jó se desviava do mal. Jó evitava o mal. Jó era um homem do bem. Tremendo, não é? E ainda conforme nós lemos, o texto bíblico diz que Jó, ele tinha muitos filhos. Eram 10 filhos, sendo 7 rapazes e 3 moças. Eu fico pensando nesse homem com essa filharada toda. Imagine a meninada na casa de Jó, correndo para um lado para o outro, brincando juntos. Às vezes brigando, porque faz parte, né? Eles também brigam. E Jó ficava olhando a sua meninada. Na hora das refeições, imagine a mesa. Na mesa de Jó, certamente havia pelo menos 12 lugares, porque só filhos eram 10, mas ele e a esposa, pelo menos 12. E aí sentava aquela meninada toda em volta da mesa, e ali estava Jó com sua esposa olhando os seus filhos. E Jó pensando assim: estes são os meus meninos, este é o meu maior tesouro. Ah, como é linda uma família grande. Se eu pudesse, eu teria muitos filhos, mas a gente vive numa outra época, não é? Numa outra realidade. Às vezes, algumas famílias preferem ter só 1, a maioria 2, alguns 3, mas quando passa de 3 e uma família já tem 4, 5 filhos, o pessoal já fica em cima, não é? Olha, está demais, está exagerando. É outro tempo que a gente vive. Mas eu sou apaixonado por crianças. Eu acho linda uma família assim grande, e eu fico imaginando aquela meninada toda na casa de Jó, quando eles se sentavam, sobretudo, para tomarem juntos as suas refeições. Mas o texto bíblico diz também que Jó tinha muitos animais. Naquela época, no Antigo Oriente, a riqueza de um homem era medida sobretudo pela quantidade de animais que possuía. E conforme nós lemos, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Um camelo, na verdade, já tem muito valor, mas imagine Jó com 3.000 camelos. Além do mais, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. E o texto diz que era muita gente que ficava a serviço de Jó, ou seja, ele tinha muitos empregados. E ele era considerado o maior homem de todos os homens do Oriente. Mas olha que virtude linda, se você seguir na leitura você vai ver. A Bíblia diz que os filhos de Jó eram muito unidos. Isso certamente o alegrava. Você que é pai sabe bem do que estou falando. Como a gente se alegra quando vê nossos filhos unidos, quando vê que os nossos filhos eles crescem e continuam se relacionando bem, sendo unidos entre si. E eles eram muito unidos. O texto diz que eles costumavam, inclusive, fazer festa na casa uns dos outros. Eles se juntavam ali para tomarem juntos suas refeições, para se confraternizarem. Talvez fazia tipo um junta-panelas, né, como a gente faz hoje. Bom, se bem que acho que eles não faziam junta-panelas. Se você ler, você vai ver que a Bíblia diz que cada um oferecia um banquete aos seus irmãos. É que eles eram muito ricos. E rico não faz junta-panelas. Bom, pelo menos eu acho que não faz. Não sei, se bem que tem rico pão duro por aí também, não é? Eu não vou entrar nesse assunto, porque de repente eu posso ofender alguém. Mas o fato é que os filhos de Jó não faziam junta-panelas, eles faziam banquetes, porque eles eram muito ricos. E todos os irmãos iam para casa e iam assim, cada vez ia para a casa de um diferente. E eles eram unidos e felizes. Agora um detalhe. O texto diz que Jó sempre chamava os seus filhos e os santificava. Porque ainda que seus filhos já estivessem grandes e cada um já morasse na sua própria casa, Jó continuava sendo o sacerdote da sua família, o líder espiritual da sua família. E, aliás, eu digo para você que é homem, para você que já formou uma família, para você que tem filhos, seja eles pequenos ou grandes, morem eles com você ou não, continue sendo você o sacerdote da sua família. Jó assumia muito bem esse papel, por isso o texto bíblico diz que ele sempre chamava seus filhos e os santificava.
E Jó se levantava de madrugada e continuamente ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, ele pedia a Deus para abençoar seus filhos e guiar seus filhos pelo bom caminho. Tremendo, não? Bom, mas eu preciso seguir com a história. O texto bíblico diz, e você pode acompanhar tudo isso que eu estou dizendo na sua própria Bíblia. A Bíblia diz que um dia, quando os filhos de Deus se reuniram na presença do Senhor, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, se apresentou no meio deles. Claro que ele foi como intruso no meio dos filhos de Deus. E quando o Senhor viu a Satanás, ele disse assim, de onde você vem? E ele disse, eu tenho rodeado a terra e passeado por ela. Olha só, que lugar esse infeliz resolveu passear, não é? Tanto lugar pelo universo para ele ir, ele resolveu vir logo para cá. Mas é que, infelizmente, o ser humano deu moral para ele, não é? Ele acabou vindo para cá e ele passeava e continua passeando por aqui. Então, quando o diabo disse assim, eu tenho passeado pela terra, o Senhor disse, então você tem visto o meu servo Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E sabe qual foi a resposta do inimigo para Deus? Eu vou ler com você. Está aqui em Jó capítulo 1. Agora, a partir do verso 9, diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha que ousadia do inimigo, né? Ele diz, olha, mas calma aí, tudo bem que ele serve ao Senhor, ele teme ao Senhor, ele adora o Senhor, mas o Senhor o tem cercado com uma cerca viva de proteção e de bênçãos. O Senhor tem abençoado a ele, tem abençoado sua família, tem abençoado seus bens. Cada dia que passa, seus bens se multiplicam mais. Porém, se o Senhor tirar os bens dele, se o Senhor tocar no que ele tem, o Senhor vai ver, ele vai blasfemar de ti, ele não vai lhe adorar mais. O que, na verdade, o inimigo estava dizendo é que a adoração de Jó para com o Senhor era por motivos egoístas, interesseiros. O que o diabo estava dizendo é que Jó não servia a Deus por amor, e sim por interesse. Em realidade, o inimigo estava acusando a Deus de comprar Jó, de subornar Jó. E então, na sequência, a Bíblia diz que o Senhor disse assim para Satanás, ok, vá em frente então, e tente provar seu ponto de vista. O Senhor aceitou o desafio e permitiu que o inimigo tirasse as coisas de Jó, porque o Senhor sabia que Jó o servia por amor e não por interesse. E aí diz a Santa Bíblia que um dia Jó estava em sua casa, quando de repente chegou um dos seus empregados e disse, Senhor, estou desesperado. Eu acabo de vir do campo onde estavam os seus bois, suas jumentas, mas vieram os sabeus, um povo do deserto, e eles se precipitaram contra os seus animais, e eles roubaram todos os bois, todas as jumentas, e só eu escapei. Inclusive, eles mataram os vaqueiros e o pessoal que cuidava dos animais, e eu vim aqui para lhe dar essa notícia. Mas esse homem ainda estava falando quando chegou um segundo, e disse assim, olha, as ovelhas estavam todas lá no campo, mas de repente apareceu fogo do céu, caíram raios por todos os lados e fulminaram as ovelhas, e também os pastores morreram, só eu escapei para lhe dar essa notícia. E de repente chega um terceiro homem e diz assim, olha, os caldeus, eles se dividiram em 3 bandos, e então eles vieram e roubaram todos os seus 3.000 camelos, que certamente eles se constituíam na maior riqueza material de Jó. E eles levaram tudo, Senhor, eles mataram os seus servos que cuidavam dos animais, eu sobrei e vim lhe dar essa notícia. Você pode imaginar isso? De uma hora para outra, toda a riqueza acumulada durante anos e anos de trabalho, de esforço, de luta, e inclusive com honestidade, com integridade, com correção, tudo isso vai por água abaixo. Tudo isso está destruído. Tudo isso está perdido, mas o pior ainda estava por vir. A Bíblia diz que quando o terceiro sai, chega um quarto indivíduo. E ele disse assim, Senhor, agora o Senhor tem que ser forte para ouvir essa notícia.
porque os seus 10 filhos, eles estavam reunidos na casa do seu filho mais velho, e eles estavam felizes celebrando. Porém, levantou um forte vento do deserto, e com ímpeto deu sobre aquela casa, e toda a casa caiu num só momento, tudo foi destruído. E eu preciso dizer para o Senhor que os seus filhos, todos eles, estão debaixo dos escombros. Eu fico imaginando aquela cena, Jó correndo desesperado para a casa do filho mais velho, e quando à distância ele observa, vê que de fato toda aquela grande e bonita casa não passa agora de um montão de entulhos, de escombros. Talvez muitos amigos, muitos servos já estavam ali tentando tirar as pedras, as madeiras, as cerâmicas, tentando remover tudo para encontrar algum sobrevivente. Mas cada vez que eles removem um pouco de entulho, eles encontram mais um corpo e mais um, até que os 10 filhos são encontrados, são identificados, colocados no chão. Eu imagino Jó contemplando aquela cena. Eu imagino os 10 filhos sendo colocados nos caixões e Jó sepultando os seus 10 filhos. Difícil pensar nisso, não é? Dói muito quando a gente perde uma pessoa que nos é querida, mas eu imagino que a maior dor que um ser humano pode sentir no que diz respeito a perder alguém é a dor de um pai ou de uma mãe que sepulta um filho. Mas no caso de Jó, ele não sepultou um filho, ele sepultou os seus 10 no mesmo dia. E aí o texto bíblico diz que Jó rasgou suas roupas, rapou a cabeça. Isto era uma maneira, na cultura deles, de expressar dor, tristeza, angústia, sentimento de incapacidade. E Jó faz isso, ele rasga a roupa, rapa a cabeça, e o texto diz que ele se joga no chão. E sabe o que ele faz quando ele se joga no chão? Moisés diz que ele adora a Deus. Ele não se joga no chão para amaldiçoar os inimigos que roubaram seus animais, para amaldiçoar o fogo, para amaldiçoar o vento e muito menos para amaldiçoar a Deus. Jó se joga no chão para adorar o Senhor. E ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Deus seja louvado. Isto é algo inexplicável, não é? Como pode um homem tão angustiado assim, por perder toda a sua riqueza, e é claro, sobretudo por perder sua maior riqueza, que eram seus filhos queridos, como pode esse homem jogar-se no chão e adorar a Deus? E ainda ter coragem de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você está vendo aí de onde eu tirei a minha frase preferida? Bendito seja o nome do Senhor. Que expressão de confiança no meio da tristeza e da angústia. Essa foi a atitude de Jó. Jó estava mostrando para o inimigo de Deus que ele estava totalmente errado na sua acusação. Jó estava mostrando que ele adorava a Deus por amor. Mas a história continua. O texto diz que outro dia, quando os filhos de Deus estavam reunidos, o inimigo foi lá no meio deles. Outra vez lá estava o intruso. E o Senhor diz: de onde vem? Ele diz: eu continuo passeando pela terra. Então o Senhor diz: então você está vendo Jó? Você está vendo que apesar de tudo que aconteceu com ele, ele conserva a sua integridade. Mas o inimigo que é muito cínico, que não desiste facilmente, ele disse assim para o Senhor: ok, eu tenho visto que ele conserva a sua integridade. Então ele usa a expressão e diz assim: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua própria vida. Na verdade, o que ele estava dizendo é assim: olha, esse teste que nós fizemos de tirar seus bens, de tirar seus filhos, ainda não foi suficiente. Nós precisamos de algo mais para provar o seu caráter, o caráter de Jó. O Senhor precisa me permitir tocar nele, aí o Senhor verá que ele blasfemará. Sabe o que foi que Deus disse para Satanás? Ok, então vá em frente mais uma vez e tente provar seu ponto de vista. E Jó estava em casa quando foram surgindo algumas feridas no seu corpo, e logo desde a planta do pé, diz a Bíblia, até o alto da cabeça, ele estava completamente enfermo, cheio de feridas, cheio de tumores malignos. Aquilo ardia, doía, coçava. Jó não tinha nenhuma posição na qual ele pudesse ficar confortável. Não dava para ficar em pé porque tinha feridas debaixo dos pés.
não dava para se sentar, muito menos para deitar, era uma angústia tremenda. O texto diz que ele usava um caco, um pedaço de cerâmica para raspar aquelas secreções, para se coçar, um sofrimento tremendo. Jó ficou irreconhecível, mas ainda assim, apesar de tanto sofrimento, a Bíblia diz que Jó conservou a sua integridade. Mesmo com tudo isso, Jó não pecou, Jó não blasfemou, Jó não disse absolutamente nada contra o Senhor. Que exemplo notável de fé, de resignação. Mais um detalhe, o tempo passou e um dia alguns amigos de Jó vieram visitá-lo para consolá-lo. Quando chegaram, porém, ficaram desesperados, porque Jó estava irreconhecível. Jó estava completamente desfigurado pela doença. E o texto bíblico diz que eles ficaram 7 dias sem falar nada. Eles não tinham o que dizer diante daquele drama. Até que finalmente o próprio Jó quebrou o silêncio. E agora talvez você vai estranhar um pouco o que Jó disse. Leia no capítulo 3 do livro. Jó quebra o silêncio dizendo assim: maldito o dia em que eu nasci. Eu não devia nem ter nascido. Eu devia ter acontecido comigo o que acontece com muitas crianças que nem sequer chegam a ver a luz da vida. Deveria ter havido comigo, com a minha mãe. A minha experiência devia ter sido um aborto espontâneo. Eu deveria ter morrido antes de nascer, porque assim eu estaria em silêncio, eu estaria descansando, eu não estaria sofrendo tanto. Maldito o dia em que eu nasci, disse Jó. Por que é estranho isso? Porque antes ele está tão resignado e tão confiante, mas agora ele está tão depressivo, tão desanimado, tão triste. Ei, lembre-se de uma coisa, Jó tinha fé em Deus. Jó era um homem de confiança em Deus, mas era homem, era um ser humano. E nós, seres humanos, temos o direito de nos entristecer, de chorar, de nos angustiar. Deus nos compreende em nossas angústias. E era assim que Jó estava. E se você seguir a leitura do texto, você vai ver que desde o capítulo 4 até o 37 do livro de Jó, que é um livro poético, há um diálogo entre Jó e seus amigos. Os amigos de Jó têm um firme pensamento de que essa situação adversa de Jó é fruto do castigo de Deus, de uma disciplina de Deus por causa de algum pecado de Jó. Porém, Jó refuta dizendo, não, eu tenho procurado viver em integridade. Jó tenta se defender diante da acusação dos seus inimigos. E o livro de Jó vai todo ele discutindo, tratando dessa discussão entre Jó e seus amigos. Porque havia na cabeça deles, dos amigos de Jó, essa ideia de que todo sofrimento era um castigo de Deus, uma disciplina de Deus. E então fica essa discussão durante todo o livro. Mais um detalhe. A partir do capítulo 38, 39, quem fala é Deus. E quando Deus fala, quando Deus se revela a Jó, então Jó compreende que o Senhor estava ali todo o tempo. Ele estava em silêncio, mas ele não estava ausente. O Senhor estava ali vendo e ouvindo o sofrimento do seu servo. O Senhor estava perto dele. Ainda que o Senhor lhe tenha permitido sofrer, o Senhor não estava distante. E quando Jó ouve a Deus, quando Jó recebe as palavras de Deus, eu acho tão lindo, quando no capítulo agora 42, e eu vou ler esse verso com você, se você tem aí a sua Bíblia, Jó capítulo 42, já terminando o livro, Jó diz assim agora, no verso 2 ele diz, falando com Deus, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó Senhor, eu agora reconheço mais do que nunca que Tu podes todas as coisas, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, em outras palavras, que o Senhor está no comando, que o Senhor sabe todas as coisas. Verso 5 ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu tinha uma noção de quem era o Senhor, mas agora, depois que passei pelo sofrimento, depois que passei por essa prova tão dura, agora os meus olhos te veem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Acredite, ainda que seja muito difícil passar pelo sofrimento, claro que é. Mas se você tiver uma atitude correta na crise, no sentido de não perder sua confiança em Deus, ainda que se entristecendo, ainda que sofrendo, mas se resignando e confiando no Senhor,
ainda que derramando lágrimas, mas não desistindo do Senhor, acredite, em algum momento o Senhor vai se revelar. Ele vai transformar a tristeza em alegria. E você vai olhar para trás e vai ver que ter passado pela crise, de algum modo contribuiu para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Nós vamos ouvir a Melissa cantar mais uma vez. E essa música diz que você e eu, pela graça de Deus, nós vamos superar as adversidades com a bênção do Senhor. Ouça, em seguida eu volto com você. Às vezes nesta vida você se vê sozinho, sem ter alguém por perto pra lhe ajudar. Parece o fim da noite, a escuridão é forte, nem dá pra ver que o sol já vai brilhar. Mas saiba você que o Pai ao nosso lado está. Vamos superar toda tristeza, vamos superar, não importa a dor. Vamos conseguir vencer essas lutas, vamos conseguir. Desilusões constantes, pessoas tão distantes, às vezes temos que andar pela fé. A estrada é tão difícil, mas a esperança existe. É só orar pra receber poder. Então basta crer, Ele vai nos dar a força e o poder. Vamos superar toda tristeza, vamos superar, não importa a dor. Vamos conseguir vencer essas lutas, vamos conseguir. Ao lutarmos pela vida, há uma paz que vem do Senhor. Não se esqueça que Ele pode proteger com todo o amor. Então basta crer, Ele vai nos dar a força e o poder. Vamos superar toda tristeza, vamos superar, não importa a dor. Vamos conseguir vencer essas lutas, vamos conseguir. Sim, vamos superar toda tristeza, vamos superar, não importa a dor. Vamos conseguir vencer essas lutas, vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Ok, Melissa, muito obrigado por essa música inspiradora. Quando Jó estava no auge de seu sofrimento e os seus amigos lhe diziam que ele estava sendo condenado por causa dos seus pecados, que Deus iria finalmente matá-lo se ele não reconhecesse sua culpa. No capítulo 13 do livro de Jó, ele diz assim: pois ainda que ele me mate, nele esperarei. Palavras lindas também estão aqui no capítulo 19, a partir do verso 23.
Jó diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E que palavras são estas? Estas aqui, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Tremendo, hein? E aí, é provável que você conheça o final dessa história. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, porque mesmo sofrendo, Jó orava pelos seus amigos. Que exemplo lindo! Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua história. E o Senhor devolveu a Jó em dobro tudo o que antes ele possuía. Até mesmo novos filhos. 10 filhos nasceram. De novo, 7 rapazes e 3 moças. E essas 3 moças que nasceram eram tão lindas que foram consideradas as mais bonitas de todo o Oriente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acredite. Eu já disse isso aqui e repito, ainda que a mão do Senhor seja invisível, ela é invencível. Mesmo quando o Senhor está em silêncio, Ele nunca está ausente. Há muitas coisas que acontecem com a gente, com pessoas que a gente ama, que a gente não entende porque Deus permite. Mas, por favor, continue crendo. No momento certo, o Senhor vai agir e a sua ação será gloriosa. Um dia todos os filhos de Deus que aqui viveram, creram no Senhor, confiaram nele, com o Senhor viverão para sempre. Quando o Senhor fizer novas todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, nessa hora, Senhor, nós nos unimos num só coração e pedimos conforto, Senhor, para todos os teus filhinhos que estão sofrendo lá em Mariana e na região, porque perderam seus entes queridos, perderam seus bens, estão fora de casa. Conforta, orienta. De algum modo, Senhor, ajuda esses teus filhinhos e que essa tragédia seja transformada em bênção, sobretudo bênção espiritual, para que os teus filhos se voltem para Ti, que eles confiem em Ti, que eles segurem fortemente nas Tuas mãos, até o glorioso dia, Pai, quando Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima. Nossa vida está nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mantenha com você, sempre com você, o que diz a Bíblia, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Confiantes no Senhor, vamos para frente. Um abraço, tchau.